Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí no segundo trimestre de 2011 e estamos estudando o movimento pentecostal, as doutrinas da nossa fé. Nós temos hoje como lição a lição de número 9, que traz para nós como título a pureza do movimento pentecostal. Nós temos aí como texto áureo Atos capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então nós vemos aí Jesus dizendo a todos os seus discípulos, e equivale a dizer não só aqueles discípulos que estavam ali, mas a todos que se tornariam discípulos aí no restante que ainda haviam de nascer na terra. Todas as pessoas que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, recebem o Espírito Santo, se tornam então discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, imitadores de Jesus. Então, todos, Jesus está dizendo, olha, recebereis o poder do Espírito Santo. Aqui a virtude é dunamis, quer dizer, recebereis o poder do Espírito Santo. Então, que há de vir sobre vós. Ali os discípulos eram os primeiros discípulos. Ali a igreja estaria então sendo ele inaugurada, estaria ali então dando início à sua obra na terra. Eles não poderiam sair pregando o Evangelho, dando testemunho de Jesus, sem antes receberem o poder do Espírito Santo. Veja bem, é uma coisa assim muito clara na palavra de Deus. Se fosse para sair pregando o Evangelho, dando testemunho de Jesus, sem ser batizado pelo Espírito Santo, Jesus não falaria nada. Não diria para eles ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos aí de poder. Então Jesus deixaria livre e diria apenas para eles: olha, tem uma promessa para vocês de batismo com o Espírito Santo. Quem quiser receber, está disponível. Você busque, acredite e receba. Se você não acreditar ou não precisar, você não receba. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse: olha, vocês não podem sair. Não saiam de Jerusalém. Até quando que nós não podemos sair de Jerusalém? Até que vocês recebam o revestimento de poder. Até que vocês recebam o batismo com o Espírito Santo. Até que vocês recebam o revestimento aí, o poder, a virtude do Espírito Santo. Antes, não saio para pregar o Evangelho, para testemunhar de mim. É o que Jesus está dizendo. Então, toda a igreja que diz que é igreja, toda denominação que diz que é cristã, se não recebe o batismo com o Espírito Santo, então está desobedecendo uma ordem direta de Jesus. E está pregando o Evangelho que não é legítimo. Não é o verdadeiro Evangelho. Não está sendo realmente testemunha de Jesus. Sabe por quê? Porque o Evangelho que Jesus pregava era o Evangelho acompanhado de sinais, prodígios e maravilhas. Era um Evangelho, então, acompanhado pelos dons espirituais, pelas manifestações poderosas do Espírito Santo. E se existe alguma denominação, se existe alguém que sai por aí dizendo que é testemunha de Jesus, que está pregando o Evangelho de Jesus, e essas pessoas não são batizadas com o Espírito Santo e nem têm os dons do Espírito Santo em operação no seu trabalho de ser testemunha de Jesus, então eles não são legítimos cristãos,
não são obedientes ao próprio Jesus que eles dizem que estão seguindo. Se qualquer denominação não tem aí o batismo com o Espírito Santo, como está aí na Bíblia, com a evidência do falar em línguas, porque se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver, eles ficaram em Jerusalém, reunidos, cerca de 120 irmãos, estavam ali orando, esperando a promessa de Deus, dita pelo profeta Joel, capítulo 2, sobre o derramamento do Espírito Santo. E agora não era só a promessa de um profeta do Antigo Testamento ou de outros, mas agora era uma promessa do próprio Deus pela boca do seu Filho Jesus Cristo. Então eles ficaram ali 10 dias esperando. Por 40 dias Jesus passou ali aparecendo aos discípulos após a sua ressurreição. E ele então sobe ao céu. Ali está a sua ascensão ao céu. E antes de subir, ele agora então diz para os seus discípulos: olha, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto, veja bem, não é de baixo, não é de homens, mas do alto de Deus, vocês recebam a promessa de meu Pai, até que do alto vocês recebam a virtude, até que do alto vocês recebam o poder do Espírito Santo. E aí então vocês poderão ser minhas testemunhas. Onde, Senhor? Tanto aqui em Jerusalém, como no estado onde está Jerusalém, a Judéia, como mais onde? No estado vizinho, Samaria, mais onde? Até os confins da terra. Tem uma ordem de Jesus. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Você recebe o Espírito Santo. Você é agora filho de Deus. Agora você está salvo. Tudo bem. Agora, para você testemunhar de Jesus, para você diante do mundo, da sociedade, ser um legítimo divulgador do cristianismo, para você ser reconhecido como seguidor de Jesus, para você ser testemunha desse Jesus, você tem que receber agora o batismo com o Espírito Santo. É isso que está aqui. Não adianta nós tentarmos aí, porque tem os irmãos na nossa igreja que não são batizados com o Espírito Santo, porque são bons dizimistas, porque são trabalhadores, porque aquele irmão aí é destacado na sociedade, não sei o que. Não existe, não adianta. Se não for batizado com o Espírito Santo, está desobedecendo uma ordem de Jesus. Se não for batizado com o Espírito Santo, não é uma legítima testemunha de Jesus. Mais cedo ou mais tarde, ao invés de melhorar, ao invés de fazer do jeito que Deus quer, vai acabar fazendo alguma coisa que vai atrapalhar o Evangelho ao invés de ajudar. Pode demorar, mas vai acontecer. Ainda não é um legítimo seguidor, um legítimo discípulo, ainda não é uma legítima testemunha de Jesus. Por quê? É a partir do batismo com o Espírito Santo que vão vir aí os dons do Espírito Santo, as manifestações do Espírito Santo, e aí sim será um pregador ou alguém que está trabalhando na obra como legítimo discípulo de Jesus. O reino de Deus não existe na terra sem sinais, prodígios e maravilhas. Como é que você pode provar que pertence ao reino de Deus? Jesus pregava o evangelho aí do reino de Deus, mas no reino de Deus existem aí manifestações espirituais, que são as manifestações do Espírito Santo, comprovando que a pessoa pertence ao reino de Deus. O reino de Deus não é demônio que manda. No reino de Deus se expulsa demônios. No reino de Deus se cura enfermidades, doenças. No reino de Deus existem milagres.
palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, fé, milagres, dons de curar, profecia, dom de línguas, interpretação de línguas, manifestando naqueles que são seguidores de Jesus. Se não acontecerem essas manifestações, então esse povo que diz que é cristão não está obedecendo ao próprio cabeça, a própria cabeça desse corpo que eles dizem que tem, que possui, que estão fazendo parte. Então, tome cuidado. Tem muita gente por aí dizendo que é cristão, muita gente pregando o evangelho, muita gente dizendo que é testemunha de Jesus, mas é fácil saber. A denominação tal, lá vocês são batizados com o Espírito Santo? Falam em línguas? Lá os dons do Espírito Santo se manifestam? Não. Então, meu amigo, eu vou procurar, eu vou ficar numa igreja que é legitimamente bíblica, que concorda com a Bíblia. Eu não vou ficar numa igreja onde vocês negam o que está escrito na Bíblia, onde vocês não estão seguindo a ordem principal que é de Jesus. É muito fácil isso. Então tem muita igreja por aí dizendo-se cristã, mas nem o batismo com o Espírito Santo receberam ainda. O principal e o primeiro, antes dos dons, e ainda nem isso receberam, nem acreditam que é para eles, ou nem acreditam que é para hoje, né? Enquanto existe aí uma igreja que tem a maioria dos evangélicos, uma igreja que está ganhando almas e mais almas, que crescendo e mais crescendo, que é a principal igreja no mundo inteiro, a igreja pentecostal, que quer dizer exatamente isso, uma igreja que recebeu o batismo com o Espírito Santo e que acredita nos dons e vive os dons, as manifestações dos dons em seu meio. Agora, isso nós estamos falando de quem está fora. E quem está dentro dessa igreja, que se diz pentecostal, e não recebeu o batismo com o Espírito Santo? Então você está pior do que aqueles que estão lá fora. Porque aqueles pelo menos não estão vendo as manifestações do Espírito Santo. Não estão vendo as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. E você que está dentro de uma igreja pentecostal e falando mal desses que estão lá fora, se nem você é batizado com o Espírito Santo, se não se manifesta nenhum dom do Espírito Santo através de você, como é que você ainda tem coragem de falar dos que estão lá fora? Você é pior. Ali na cidade de Cafarnaum, ali, naquela região, Jesus disse, olha, vocês merecem pior castigo, porque eles não viram, não ouviram eu falar, eu pregar, fazer sinais e maravilhas. E vocês estão vendo, estão ouvindo. Então não se engane, meu irmão. Se você está numa igreja pentecostal e você ainda não é batizado com o Espírito Santo, se nenhum dom do Espírito Santo se manifesta através de você, muito cuidado, porque você está se comportando pior do que aqueles que estão lá fora e que nem conhecem essas coisas ainda. Tome cuidado. Nós estamos aí completando 100 anos de uma igreja pentecostal no Brasil. E você faz parte dessa igreja, diz que faz parte, mas você não está fazendo parte dessa igreja. Esta igreja é pentecostal. Em uma igreja pentecostal existem as manifestações poderosas do Espírito Santo através de todos os seus membros. Existe o batismo com o Espírito Santo para todos os seus membros. Se você está aí e ainda não vê isso na sua vida, pois se tranque dentro de um quarto, vá orar, jejuar, clamar a Deus, acreditar e buscar até receber. Eu fiz isso. Quando eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador, eu vi que eu estava contrário à Bíblia. Primeira coisa que eu exigi foi o batismo nas águas. Disseram, não, você tem que fazer um curso para batizar nas águas, você precisa se preparar, não sei o quê. Eu falei, o quê? Que preparo teve essas pessoas no dia aí que aceitaram a Jesus?